E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Hoje estou aqui com a Carol Castro, aqui, que tem um belíssimo canal também. Ela é da mesma igreja que eu, frequenta aí o mesmo aprisco que eu, junto com o apóstolo Billy, né? É um prazer recebê-la aqui hoje. Nós queremos aqui trazer aí uma palavra para você a respeito de como o jovem, né, que é um dos principais focos do canal da Carol, como que o jovem pode trazer para si, para dentro da sua vida, o sucesso, tanto no âmbito financeiro, como na parte do relacionamento, como preparar um casamento, como lidar com as dificuldades que vão surgir no início da sua carreira. Então, hoje é um dia muito especial, espero que você continue conosco, sinta o prazer de estar sempre no nosso canal aqui, beleza? Carol, por favor, se apresente, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O Gabriel já falou, né? Sou a Carol Castro, trabalho com o YouTube desde 2018, né? Onde eu falo muito com os jovens, adolescentes, né? Que estão nessa fase para descobrir como que funciona um relacionamento cristão, né? Para ir para um casamento. Então, a minha abordagem é bastante nesse sentido de relacionamento e também da preparação, né? Falo bastante sobre a preparação para o casamento, não só financeira, mas de maturidade. Então, costumo abordar esses assuntos no canal. É muito legal que até, inclusive, quando eu comentei com a minha equipe de edição, né? Eu falei assim, pessoal, vou gravar com essa moça aqui, mandei um vídeo pro canal, né? Aí meu editor, nossa, rapaz, eu conheço essa moça. O canal dela, eu acompanho e tal. Eu falei assim, então você é fã, né? Só editor, não pode apagar essa parte não, pode deixar no vídeo aí, né? Então a gente vê que ela é uma pessoa muito conhecida aí, Deus tem usado bastante ela nesse âmbito aí, alcançado pessoas aí do Brasil todo, né? E isso é muito relevante pra gente estar com uma pessoa assim de Deus aqui, né? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Outra coisa que eu queria comentar, não sei se vocês perceberam aí no longo do tempo aí, quando eu comecei o canal, o cabelo estava curtinho, agora já começou a crescer. É igual os inscritos aí do canal, tá aumentando o like aí, pessoal. Então, ó, assim como o meu cabelo tá crescendo, vai deixando seu like aí, sua inscrição. Abaixo aqui também vai estar aí o canal da Carol. Passa lá, deixa seu like também, deixa sua inscrição, acompanhe ela, que ela é uma bênção, tá? E também aqui embaixo vai estar toda a parte aí dos nossos contatos, tá bom? Do nosso Instagram, do nosso Facebook, YouTube, compartilhe aí com sua família, compartilhe com todas as pessoas que você puder, faça essa mensagem chegar ao máximo de pessoas, tá bom? E agora, nessa semana, a gente está soltando também o nosso Telegram, então entre aí lá, as novidades vão estar chegando para você, muitas vezes, mesmo com as notificações ligadas, você acaba não recebendo aí as notificações, então lá no Telegram vão ter todas as novidades, beleza, gente? Então vamos lá para a palavra. Então, pessoal, vamos começar aqui, né? Hoje nós pegamos uma passagem muito conhecida, né? Todo mundo sabe um pouquinho da história de Davi. Davi foi um cara aí que foi rei, né, de Israel, dito até hoje, né, como o principal rei, uma das principais referências do Estado judaico, né? E ele também teve uma história de início, né? Assim como eu comecei, assim como a Carol começou, todo mundo tem um início. Muitas vezes não é um início fácil, né? Um início conturbado. E esse é o cenário da maioria dos jovens hoje em dia, né? Nós temos aí uma grande dificuldade, a gente vê, né, o mundo, né, passando por imensas mudanças, ainda mais agora nesse momento, né, Carol, que a gente vê aí tantas transformações no mundo por causa dessa paralisação a respeito de saúde, né? Então nós vamos ter um pouquinho a respeito de Davi hoje aí, para a gente ter um papo bem legal sobre o início da juventude, tá ok? Então lá em 1 Samuel 17:42, né, a gente vê o início da história de Davi. E a gente se depara com essa comparação do nosso dia a dia, né? Então, na vida financeira ela não é diferente. Porque muitas vezes os principais exemplos da família que nós temos não é um sucesso financeiro, né? Então, o que acontece, né? Os jovens têm a tendência de acreditar que não é possível prosperar e vencer na vida. E sair de onde você está para um lugar melhor. Então eu te pergunto agora, Carol, o que você acha que nós precisamos ter em mente, os jovens, quem está começando agora, quem quer se casar ou quem quer preparar-se, né, para ter uma vida financeira de sucesso, como essa pessoa precisa ser e para onde que ela precisa querer ir?
Tá, eu acho que a gente, primeiro de tudo, tem que entender quem nós somos, né? Qual é a nossa identidade no Senhor? Para que Ele nos chamou? Como que Ele nos vê? Para que aí a gente comece a pensar a nosso respeito depois. Como o Senhor nos vê e como eu me enxergo a respeito de mim, né? Eu fiz até um exercício esses dias com as meninas, eu falo as meninas, mas tem os meninos também no canal, a respeito delas colocarem no papel, né? Deles escreverem no papel para falar quem que eles são, quem que eles pensam que eles são. Será que eles estão sendo quem as pessoas acham que eles devem ser? Será que realmente eles estão se identificando com o que o Senhor pensa a respeito deles? Então, eu acho que ter a identidade estruturada já é um ponto principal para você começar a dar os passos seguintes, né? A gente consegue alinhar, depois que a gente estruturou quem que a gente é, qual o caminho que a gente deve seguir, aquilo que o Senhor tem para nós, as promessas que o Senhor tem para nós, os planos que o Senhor tem para nós, e aí a gente alinhar essa junção mesmo de propósito, né? O propósito do Senhor e alinhar com os desejos do nosso coração, que a gente tem para o nosso futuro. É interessante que em Provérbios, Carol, tem uma passagem que fala que a gente é o que a gente acredita, né? Vamos traduzir para o nosso português mais usado. Né? E muitas vezes acontece da gente ver dentro da nossa família, dentro das pessoas que estão próximas da gente, que não tiveram um sucesso financeiro logo de cara, ou que demoraram muito, ou mesmo que já está numa idade avançada e nunca alcançaram. E as pessoas às vezes olham para dentro de si mesmo e acabam pensando, poxa, né, meus pais, meus avós, sempre foi assim, será que um dia eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir sair daqui e ser alguém na vida, né? Porque a maior dificuldade dos jovens hoje é pensar assim, nossa, será que eu vou ser alguém na vida, né? O que será que vai acontecer? E muitas vezes ele olha para o lado, ele vê um amigo prosperando, indo para a faculdade, ele vê o outro se casando, e muitas vezes isso não acontece com ele. Então o que acontece? O que eu vejo, né? Que as pessoas acabam limita-se a si mesmo, né? De acordo com a situação em que ela vive. Né? Então eu acho que a gente não pode deixar com que essas limitações da nossa casa, da nossa família, limitem todo o potencial que Deus tem para nós. Né? Nós vamos entrar aqui agora, daqui a pouco, em outras perguntas, falando a respeito de Davi. E Davi, ele foi ungido para ser rei. Só que a casa dele era pobre, os irmãos dele eram pobres, todo mundo era pobre. Sim. Né? E aí, quem sabe ele pensando, ele olhou para dentro de si mesmo e pensou, meu Deus, mas quem sou eu para ser rei de uma nação? Né? Depois a Bíblia fala mais lá na frente que, por exemplo, o exército de Israel tinha mais de 1 milhão de homens. Então você imagina como é que um homem que não tinha nada, que não era nada, né? Que era só um pastor de ovelhas, Deus preparou ele para ser o rei de um exército que tinha mais de 1 milhão de homens. Então ele precisava ter dentro do coração dele algo que fosse especial. E você pode ter isso dentro do seu coração. Então não deixe que as coisas que acontecem na sua vida, os problemas, os desastres, né, que muitas vezes acontecem, né, Carol? É natural, abatam você de forma que você pensa que você não pode alcançar, que você não pode ter o melhor de Deus na sua vida, ou que você não mereça chegar onde vocês gostariam, né? Porque muitas vezes acontece assim, a gente olha para a nossa situação e olha para dentro de nós e fala assim, eu não mereço. Né? Mas a questão não é de merecimento, Deus trabalha com a graça. Né? A graça de Deus é muito maior do que o merecimento. Então, nós precisamos sempre buscar fazer aquilo que é o melhor, e ser sempre o melhor, né? Que é o que vai levar a gente a alcançar, de fato, o que Deus espera de nós, o que Deus espera para as nossas vidas. E muitas vezes Deus tem coisas muito maiores do que nós mesmos esperamos. Não é verdade, Carol? Com certeza, é verdade. Você me falando, eu lembrei de uma situação, né? Que você falou, às vezes a gente tá ali, não tem uma condição familiar muito boa, né? A gente viu situações ruins da nossa família e eu tinha uma crise, uma síndrome, né? De comparação muito grande com a minha irmã. Porque a minha irmã na minha idade, né? Hoje eu tenho 27, a minha irmã na minha idade, ela já tinha um apartamento, ela já tinha uma moto, ela já tinha se formado na faculdade, ela já trabalhava, né, na área dela, tudo. E eu achava que eu tinha que ser igual. Eu falava, meu Deus, se eu não for assim, eu não vou ser ninguém, né? Como assim? Aí eu olhava pra mim e eu achava que eu tinha que ser o espelho da minha irmã. Eu achava que eu tinha que ser igual a minha irmã. Mas eu esqueci que o propósito que Deus tinha na minha vida era diferente do propósito que Deus tinha na minha irmã. Então, todo o tempo que eu vivi tentando me entender como
uma irmã número 2, assim, ser a minha irmã, eu deixei de viver aquilo que o Senhor tinha pra mim, né? E às vezes isso acontece muito, ou às vezes a gente acha que por a gente nascer numa família né, que não tem muitas condições, que tá decretado ali, tá decretado que a gente não pode prosperar, que a gente não pode ter uma vida melhor, que a gente não pode buscar algo melhor, né? Então, mudar, fazer essa renovação de mente, né, que Paulo falava. Então, a gente precisa exercitar isso mesmo em todas as áreas das nossas vidas, não só no nosso relacionamento com Deus, assim, né? É interessante você falando dessa história, eu lembrei de uma também. Meu irmão, que é meu sócio, ele vai ser um dos editores do vídeo também, ele vai pegar essa aqui, ele sabe do que eu tô falando, né? Às vezes a gente conversando, né? E eu, como irmão mais velho, eu saí de Piraju em 2006 para vir para Bauru estudar sozinho, fazer minhas coisas aqui, né? Uhum. E há pouco tempo atrás, não alguns anos atrás, ele falou, nossa, mas você saiu, já conquistou isso e aquilo, né? Eu tô aqui ainda, né? Eu peguei e falei para ele, ó, eu construí a minha história assim, porque Deus fez com que a minha história fosse assim. Mas Deus tem outro propósito para você, talvez não seja sair de Piraju como eu saí. Né? E hoje ele tem empresa, tem agência de marketing, né? A gente trabalha junto, tem outras coisas que eu não tenho. Uhum. Né? Então, muitas vezes a gente olha para dentro de nós e às vezes realmente rola esse negócio da comparação, né? Às vezes não só entre irmãos, né? Às vezes entre melhores amigos, né? Entre você olhar para o seu pai, nossa, meu pai conseguiu tanto sucesso, será que eu, né? Eu não faço nem 10% do que ele faz, será que eu vou conseguir? Ou eu não faço 10% que minha mãe faz, será que eu vou conseguir? Né? Então a gente tem que deixar essas comparações de lado e colocar realmente o que é propósito de Deus na sua vida. Né? Às vezes Deus deu um propósito para você de enriquecer e ajudar a obra. Não importa se seu pai não tem riquezas, ou se ele tem muitas riquezas e você vai prosperar a partir daquilo, ou não importa se você tem dificuldade, se você passa por momentos complicados, Deus vai dar um jeito e vai te dar a criatividade para você realizar aquilo. Né? Então não tem como fugir do propósito de Deus. Né? Então é isso que nós temos que ter em mente, realmente. De ser aquilo que Deus preparou para a gente e sem se comparar com as outras pessoas. Né? Eu acho que é isso, né, Carol? É isso aí. Bom, seguindo aqui com a nossa conversa, né, sobre a história de Davi, entre os versículos 25 e 26 de 1 Samuel 17, né, acontece um negócio que eu particularmente achei muito interessante. Né? E muitas vezes a gente passa por dificuldades, vê as coisas e acaba não vendo a recompensa do que vai acontecer se você passar por aquilo. Né? Então ali acontece o seguinte, né? E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Subiu, quem está falando do gigante, né? Que estava subindo a colina. Né? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, aquele que a quem ferir o homem, o rei enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Fará livre a casa de seu pai em Israel, o que ele está falando? Ele está falando que não vai pagar mais imposto. Então você imagina você não paga mais imposto de renda, não paga mais imposto de supermercado, não paga mais imposto na gasolina, poxa, é muito dinheiro. No Brasil, a gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto. Então você imagina como seria isso, né? Então imagina como é que seria naquela época, então, né? Para você ter uma ideia. Né? Aí então falou Davi aos homens com quem ele estava conversando. O que farão aquele homem? Ele perguntou de novo, né? Que ferisse o filisteu, né? Aí ele falou, quem é esse, pois, incircunciso, filisteu que afronta os exércitos dos... Ou seja, primeiro ele quis saber qual que era a recompensa, né? Depois ele perguntou, mas quem que é esse camarada aí? Esse cara tá louco, mano? Eu vou pra cima dele, né? Foi mais ou menos essa pegada, né? Então ali, ó, afinal, aquele que enfrentar o gigante e vencer, o que ele receberá do rei, né? Então, a gente fica muito claro aqui, pelo menos para mim, não sei como a Carol vai pensar a respeito dessa questão, né? O que Deus tem para nós quando a gente vence um gigante, né? Deus coloca uma oportunidade nas nossas vidas, né, de enfrentar um gigante ali, e que fique bem claro assim, ó, tipo, Davi, ele foi ungido para ser rei, mas ele não foi ungido para derrubar gigantes. Mesmo assim, ele decidiu enfrentar o gigante, né? Então a pergunta é a seguinte, né? Quem enfrentar o gigante e vencer, o que ele receberá de Deus? Né? O que você pensa a respeito disso, Carol? Então, eu acho assim, ó, que quando a gente está passando por um desafio, quando a gente vai se posicionar para realizar algo na nossa vida, é importante que a gente entenda que tudo é um processo.
Lá no meu canal, como eu falo muito a respeito de relacionamento, às vezes as meninas, os meninos chegam pra mim, Adriel, e eles querem, tipo assim, quando eu falo a respeito da cartinha, né, que eu fiz uma cartinha pra Deus, que eu coloquei as características que eu queria, na pessoa que fosse se tornar o meu marido, né, e elas acham que, na cabeça, eu não sei o que acontece, que a nossa juventude tem essa mania de achar que as coisas é pra ontem. Então elas acham que se elas escreverem ali a cartinha, daqui uma semana, daqui um mês, elas já vai aparecer. O príncipe vai aparecer. Só que eu sempre deixei muito claro pra elas que aquela cartinha foi um processo. Por que ela foi um processo? Porque quando eu escrevi, eu entendi o que era um relacionamento cristão, o que o Senhor tinha para nós, qual é o tipo de casamento que o Senhor deseja, né, para nós. Então, eu tive que tirar toda aquela cultura do mundo que foi enraizada, né, que vem enraizada na gente, de que não, você não tem que se guardar para o casamento, não, você não tem que se planejar financeiramente, deixa a vida acontecer naturalmente, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, e vai a vida e você não vive. A vida leva mesmo se deixar, viu? Leva pro buraco. Então, muitas acham que é assim, que as coisas são assim, e as coisas não são assim. Mesmo pra gente alcançar as promessas do Senhor, é preciso que a gente se posicione. E uma das formas da gente se posicionar é entender que a gente tem que passar por um processo. Eu tive que passar por um processo. Quando eu escrevi a carta, demorou 5 anos para eu encontrar o meu esposo, né? E não é assim, não é num passe de mágica. Então, durante esses 5 anos, eu fiquei parada, com o braço cruzado, esperando o anjo falar assim, eis que te digo, e te digo mesmo aqui, ó, teu varão. E tal, não. Eu me posicionei. O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso tratar em mim? Então, acho que essa é a diferença. Quando Deus te deu algo, tá te posicionando para algo, tá levando teu coração para algo, você se posiciona e começa. O que eu tenho que fazer então agora? Como que eu tenho que agir agora para alcançar minha vitória lá na frente, né? Então eu acho que é isso, que a gente tem que entender que é um processo. É interessante, eu não sabia desse esquema da carta da Carol, mas ó, eu tô com 33 anos agora, né? Tô um pouquinho mais velho. Então lá quando eu tinha 13, 14, 15, eu fiz uma carta dessa também, falando a respeito de casamento e tal. E eu fui conhecer a minha esposa, né? Imagina aí, de 13 a 15 anos eu fiz. Eu conheci minha esposa, acho que eu tava com 24 anos já. Então, se ela foi 5 anos, eu demorei até um pouco mais, né? E realmente eu passei por todo esse processo também que a Carol falou, né? Já acreditava nos caminhos do Senhor. Então, acho que isso é uma realidade realmente, né? Você que é um jovem que sonha em se casar aí, confia em Deus. Enquanto a esposa, o esposo não chega, planeja você, sabe? Os seus sonhos, os seus projetos, né? O que você quer fazer da sua vida. Não deixa a vida te levar não, meu camarada. Se você deixar a hora que Deus enviar aquele que é para você, você vai estar numa pindenga e você vai falar, e agora, como é que eu vou casar? Eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer da minha vida? Então se prepare. Por exemplo, assim, quando eu fui casar com minha esposa, eu já tinha um apartamento, eu já tinha um carro, entendeu? Quitado. Não, foram coisas que eu conquistei antes de eu conhecer a minha esposa. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, na hora que for casar, a gente compra um apartamento, ou faz isso, ou faz aquilo, né? E acaba não se planejando. E a hora que chega o negócio, vem uma crise, vem alguma coisa, a pessoa dá aquele baque, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, se você não quer ter esse desastre de chegar no momento e pensar, nossa, e agora o que eu faço? Se prepare, né? Quando você está solteiro, é um tempo que Deus está te dando para que você se prepare para alcançar aquele que é o seu propósito, né? Mesma história de Davi. Antes de Davi derrubar o gigante, o que ele fez? Ele matou o leão, ele matou o urso. E você acha que aquelas batalhas Deus permitiu que ele vencesse para quê? Para enfrentar o gigante. Deus não vai te dar um gigante maior do que você no momento que você não está preparado. Sim. Então Deus vai dar um gigante pequeno, depois um gigante maior. E conforme você vai crescendo, os gigantes vão aumentando também. Sim. Até porque o inimigo, o diabo, né, ele está sempre querendo fazer com que nós nos sintamos menores do que ele. Então ele sempre vai enviar alguém que seja maior. Mas Deus é misericordioso e não deixa também que a gente seja tentado acima do que a gente pode, como limite, né? Então as dificuldades vêm, então se prepara. Já começa desde cedo aí. Você que não tem seu planejamento financeiro, você que ainda não entende de finanças, já comece agora. Tá? Quando chegar a sua hora, você já vai estar,
Pronto pra casar. E só pra complementar, Adriel, também essa questão, assim, gente, você não precisa esperar você ganhar super bem, sabe? Pra você começar a, que nem, planejar. Ah, eu estou solteira agora, Carol, eu estou solteira. Tá, mas tudo bem. Aí você pega seu dinheirinho, pega uma porcentagem ali, ó, começa a guardar uma porcentagem, nem que seja R$ 30, R$ 20, mas você já vai guardando, porque vai gerando um montante ali, até você, na hora que você conhecer a pessoa, você já vai ter, que nem o Adriel falou, ele tinha o carro, ele já foi comprando apartamento, então você vai guardando ali pra na hora que você começar esse relacionamento com essa pessoa, né, for preparar para o casamento, você já vai ter um dinheirinho ali, né, guardado. Então eu acho muito importante que você comece da onde você estiver, não precisa esperar você ganhar super bem, senão... É verdade. Né, eu até costumo falar nos meus vídeos, né, que não é a quantidade que você poupa, mas é a frequência que você mantém. Às vezes você vê vídeo de alguns youtubers aí falando, guarde 30%, 20%, 5%, 10%, 50 mil por cento. E às vezes a gente não consegue, dependendo da renda, a pessoa não tem condição de guardar aquilo que está na receita do bolo, vamos dizer assim, que o camarada está falando. Então se você ganha R$ 1.000 e consegue guardar 50, ótimo. Se você ganha R$ 200 mil e consegue guardar 20 mil, ótimo. Não importa, é o que eu costumo dizer. A prosperidade, ela não depende de quanto você ganha, ela depende do que você faz com o seu dinheiro. Sim. Muitas vezes o cara, um exemplo, o cara ganha R$ 1.000 e guarda 200 por mês. Aí o outro ganha R$ 2.000 e guarda 100. Quem que vai ter mais dinheiro no final do ano? Então, você ganhar mais não significa que você é mais próspero que o outro. Não significa que o cara que ganha menos é menos próspero. Né? Até tem uma história interessante, Carol. Né? Meu pai, ele sempre foi funcionário público, né? E o cargo dele, assim, não é dos mais altos do funcionalismo público da cidade lá. E aí, teve uma época, né? Meu pai estava andando com um Corolla 0 km, certo? E os amigos dele, que ganhavam 4, 5 vezes maior que ele, tinham um carrinho popular. Chegaram e perguntaram para ele, cara, o que você faz com esse dinheiro? Que eu não entendo o que você está fazendo. Você está andando de Corolla e eu estou andando de Golzinho. Sim. Como é que você faz? É planejamento. Entendeu? É planejamento, é você saber onde você quer chegar. Entendeu? Então isso é o que faz toda a diferença num contexto. Né? Então se você ganha um salário mínimo, você ganha 2, 5, 10, não importa quando você ganha. Não me importa, entendeu? O que importa é o que você vai fazer com esse dinheiro. Qual é o propósito que você dá com esse dinheiro, né? Deus olhou para Davi e pensou, você é pequeno, mas eu tenho um propósito grande para você. Né? A mesma coisa com o dinheiro. Você tem pouco, mas o propósito que eu tenho na sua vida é grande. Né? Então não fica olhando para o tamanho do seu dinheiro, não, tá bom, gente? E só para exemplificar, gente, mais uma vez, eu lembrei de uma situação, quando eu era estagiária do Correios, né? Da faculdade, na época da faculdade, eu ainda era solteira, né? Tudo. E eu queria muito fazer um procedimento lá, né? Estético, e ele era muito caro. E eu lembro que eu ganhava R$ 600. O procedimento custava R$ 3.000. Meu primeiro salário foi de 300. Então eu tava melhor ainda que você. Então eu ganhava R$ 600, gente. E aí, o que eu fiz? Eu queria muito aquilo. E na época eu não tinha cartão de crédito, né? Não tinha nada. Eu falei, bom, eu vou me planejar aqui. O que eu preciso fazer para que eu não fique endividada, para que eu precise pedir dinheiro emprestado para minha mãe para pagar isso? E aí eu alinhei ali, vi o que eu podia fazer. Então eu falei, bom, eu vou... A clínica, né, aceitava um parcelamento, tudo. E dava pra fazer em 10 vezes. Eu falei, bom, 10 vezes são 10 meses, eu vou estar, meu estágio aqui é de 2 anos, né, já era contrato fechado, então eu sabia que eu tinha garantido ali por 2 anos, e eu falei assim, bom, são 10 parcelas de R$ 300, então eu vou ter que sobreviver com R$ 300 por mês, né. Então eu estruturei os 10 meses para que eu conseguisse pagar aquilo, então eu não dei um passo maior que a perna, realmente eu ganhava R$ 600 e eu consegui pagar. E tinha até uma das minhas supervisoras lá do Correio, ela falou que, ela também foi estagiária, ela falou que quando ainda ela era estagiária, era um pouquinho menor o salário, ainda conseguiu ser um pouco menor o salário, e ela conseguiu pagar uma bis dela, sem pedir dinheiro pra ninguém. Isso é uma moto, pessoal, pra quem não sabe. Isso. E aí ela conseguiu, gente, então faz muito sentido isso que o Adriel falou, né? O Senhor nos dá, se a gente pede as ferramentas ali para o Senhor, mesmo no pouco, né? A palavra fala, se a gente é fiel no pouco, depois a gente também se torna fiel no muito, né? Então, não dar o passo maior que a perna mesmo
e seguir adiante para enfrentar os desafios. É isso aí. Próxima pergunta, Carol. Você acredita que ainda hoje Deus permite que tenhamos desafios que muitas vezes parecem intransponíveis para vencermos? Nossa, eu acredito. Eu acredito com certeza. Eu vejo pelo meu testemunho, né? Que é uma das coisas que uma das motivações que eu comecei com o canal era para falar a respeito da depressão, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, não vou vencer isso. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair desse buraco? Como é que eu vou viver isso? E o Senhor me deu a vitória. E o Senhor me deu a vitória e aquilo parecia tão grande na época que eu tava passando. Só que hoje, depois de ter, né, sido curada, tudo, eu consegui colocar isso num livro. Então, tipo assim, olha o que Deus faz, né? E a Bíblia fala que o Senhor faz do impossível possível. Né? Então, pra mim, era impossível vencer aquela doença. Eu realmente não achava, não imaginava que eu estaria aqui hoje. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui, né? A gente consegue transformar aquilo que foi ruim pra gente em algo que gere vida, né? Que gere esperança para as outras pessoas. Então, eu acredito sim que a gente consegue vencer. Eu acho interessante a partir dessa história que a Carol contou, puxando um pouco mais para finanças, a minha faculdade, Carol, eu ganhei uma bolsa para estudar na IT aqui em Bauru, que é uma faculdade muito boa aqui de Bauru. Sim. Através do ProUni, né? Fui bem no Enem e tal, né? Aí eu acabei conseguindo a bolsa. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a sonhar com a minha pós-graduação, né? E na época, a pós-graduação custava 35 mil reais. 35 mil. Aí eu ganhava 1.200 reais. Se eu não comprasse mais nada por 35 meses, não gastasse R$1, eu conseguiria pagar a faculdade, essa pós-graduação, né? E eu comecei a sonhar com aquilo, mas dentro do meu coração eu pensava assim, poxa, eu nunca vou conseguir pagar isso aqui. E de repente, assim, eu comecei a perceber, né? Poxa, mas espera aí, não é isso que Deus falou para mim. Ele tem um propósito na minha vida, né? Ele me trouxe para cá por um motivo, né? E comecei a sonhar e colocar aquilo diante de Deus, né? E Deus me deu um novo emprego, depois me deu outras coisas. E quando eu vi, eu já estava no meio da pós, terminei de pagar a pós, né? E eu pensei, meu Deus, aquilo que parecia para mim no começo, que era só um namoro, né? Eu só tava orando pelo meu crush, né? Eu vi que tem um vídeo da Carol orando pelo crush, né? Sim. Então minha pós-graduação era meu crush, né? Falando aí na linguagem dos jovens, né? Então aquilo para mim era um negócio que parecia intransponível, né? E Deus me fez ver, quando eu terminei, que aquilo não poderia me limitar, né? Às vezes nós olhamos para a situação e sonhamos com uma coisa e nos limitamos. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Com certeza. Agora, você falando isso, eu também lembrei da situação da minha faculdade. Eu estudei minha vida toda em escola pública, né? E no ensino médio, a gente não tinha aula, praticamente. Nós, professores, assim, né? Governo, aquela coisa, ensino público. A gente não tinha aula, assim, de física, não tinha aula de química, né? E eu falei, como é que eu vou passar no vestibular? E eu queria... um ponto que eu tinha muito assim no meu coração, Adriel, é que eu não queria pagar a faculdade. Eu falei, ou eu passo numa faculdade pública, ou eu vou conseguir uma bolsa. Não tem, ou é esse. Situação que eu nunca estudei em escola particular. Eu falei, eu não vou pagar a faculdade, eu me recuso, eu tenho condições de estudar. E olha que eu nunca fui assim, nossa, a nerd top. Eu era esforçada, mas eu não era assim, nossa, super inteligente. Mas eu falei assim, eu me posicionei, falei, eu não vou pagar faculdade. E aí eu comecei num trabalho, e aí contei, né, essa minha vontade pro meu chefe na época, e ele era formado na Unesp, né? Pra quem não conhece, a Unesp é uma universidade pública, né? E aqui em Bauru também tem Unesp. E aí ele era formado. E ele virou pra mim e ofereceu eu trabalhar em tempo integral pra ele, porque eu fazia cursinho, aí eu comecei a fazer cursinho, né? Falei, bom, não tive todas as aulas do ensino médio, mas vou correr atrás, vou fazer cursinho. E aí ele falou assim, olha, eu pago pra você trabalhar integral pra mim e eu pago uma parte da sua faculdade. Aí pra muitos, né, que já não... ia abraçar a história, já ia abraçar. Só que eu pensei, eu vou ficar 4 anos ali compromissada com ele, não vou poder sair dali. E era um lugar que o escritório era no fundo da casa dele, não tinha pra onde eu crescer. Não tinha como eu, né, aprender mais coisas ali do que eu já sabia. Então eu falei, bom, não tem um futuro ali pra mim. Eu falei pra ele, muito obrigada, mas eu passo essa oportunidade, né?
Falei, porque eu tenho condições de passar numa faculdade pública, assim como você também teve, né? E aí ele ficou meio assim e tal, eu não esperava muito essa minha reação. E aí eu consegui passar na faculdade pública e consegui a bolsa do ProUni e ainda tive a oportunidade de escolher qual que eu ia fazer. E aí depois eu optei mesmo pela bolsa também, também sou formada em administração, assim como a Adriel, né? E aí escolhi e fui e fiz a minha faculdade. Então, realmente o Senhor faz do impossível possível. É isso aí. Então, seguindo aí para a nossa próxima pergunta, Carol. Esses desafios que Deus propõe nas nossas vidas, né? Você acha que são para nos ajudar a adquirir riquezas? No nosso contexto, como a gente pode descobrir isso? Sim, com certeza. Eu acredito sim, e eu lembrei agora você falando da história do Pablo Marçal, né? Não sei se vocês conhecem. Não sei se você conhece também. Não, Pablo não Marçal, não? Então, ele é um cristão, né? E ele é muito bem sucedido. Ele é muito bem sucedido. Só que, assim, ele passou por muito... ele veio de uma família pobre também, tudo. E foi aprendendo sozinho, né? Ao longo da vida. Mas ele tinha um propósito. Que o propósito dele era, sim, alcançar, ser uma pessoa bem sucedida para prosperar a vida de outras pessoas também. Então, eu acho que quando ele alinhou isso, sabe, com o Senhor, assim, o Senhor, né, conhece nosso coração, ele vê o nosso coração, ele é como assim como Davi, né? O que eu vou ganhar com isso, né? Poxa, eu não vou ganhar só uma transformação da minha vida, né, financeira, mas eu vou conseguir transformar outras vidas. Tanto que ele tem um projeto na África que ele ensina, que ele investiu, tipo, muito, muito as pessoas lá na África, porque assim, tem pessoas, nada de errado com isso, que ajudam projetos na África, mas só com dinheiro. Vai lá e só, vamos doar dinheiro. Não, aí ele quis fazer mais, ele quis ajudar as pessoas a trabalharem, a gerar renda, para que elas ensinassem outras pessoas a gerarem renda. Então, você vê o todo ali, né, Davi também, né, depois se a gente acompanhar o restante da história de Davi, a gente vê o todo. Então, eu acredito sim que pode a gente gerar essa riqueza não só financeira, né, mas em transformar vidas, né. É verdade, né, Deus prepara muitas vezes esses momentos nas nossas vidas, né? Nós temos que enxergar sempre além, né? Já visualizando o que vai acontecer quando você adquirir a sua vitória, né? Que é o que importa, né? Não adianta você enfrentar um gigante que Deus não preparou você para derrubar, né? Porque muitas vezes nós entramos em algumas brigas nas nossas vidas que não foi Deus que preparou no nosso caminho, né? Em brigas que a gente não deveria estar, né? Ou seja, quando você entra em algum conflito com algum gigante que Deus não mandou você derrubar, aí é problema. Mas quando há um gigante que Deus preparou aquele momento para você derrubar, vão existir algumas coisas na sua vida que vão te mostrar o que vai acontecer depois. Que foi a mesma coisa que aconteceu com Davi. O que os camaradas falavam para ele? Se você derrubar, meu amigão, você vai casar com a filha do rei. A filha do rei é aquela bonitona lá, que falam, né? Viu que a filha do rei era muito bonita, né? Sim. E que vai adquirir muitas riquezas e não ia pagar impostos. Ou seja, ele já tinha um objetivo na mente. Sim. Ele não derrubou o gigante simplesmente porque ele queria derrubar o gigante, mas ele derrubou por um propósito. Com certeza. Entendeu? Então é muito além daquilo que você vê no gigante, né? Então a gente precisa tirar o nosso olhar das dificuldades e começar a colocar o nosso olhar naquilo que vem depois da dificuldade, né? Sim. Tirar o olhar da tempestade, da dificuldade, da crise, do problema, que isso aí todo mundo tem, gente. Não adianta você falar, o meu problema não se faz de coitadinho, não. Né? Porque problema todo mundo. Eu tenho problema, a Carol tem problema, o Pilão, nosso apóstolo, tem problema, o Adriano, meu irmão, meus editores, tem problema, né? O problema da Adriana é conseguir um autógrafo da Carol ainda, né? Ainda não conseguiu, né? Mas quem sabe consegue. Então, cada um tem o seu problema, né? E a gente não pode deixar que esse problema seja maior do que a vitória, né? Maior do que a sua visibilidade de vitória, né? Então, nós precisamos sempre manter os nossos olhos no Senhor, né? Sim. Confiando naquele que é maior, né? Agora você também, falando isso, me veio a memória, né, de quando eu entrei no cheque especial. Cheque especial, quem conhece o cheque especial, né? E, gente, eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha me planejado, imaginado na minha cabeça que eu ia
passar por isso, né? De ter que usar como recurso ali um cheque especial. Só que foi algo extraordinário, foi um problema extraordinário que aconteceu. Só que quando muitas pessoas, às vezes elas acabam assim, vamos parcelar a fatura, vamos deixar rolar, né? Igual a gente já falou aqui, vamos deixar pagar a vida o mínimo, levar, né? Vamos pagar o mínimo aqui, ver o que dá, né? O cheque especial, já sujou o nome, deixa lá mesmo. Não, mas esse não é o nosso objetivo, né? Isso vai ser um impedimento para outras coisas, pode se tornar um impedimento para outras coisas nas nossas vidas. Então, quando eu me vi nessa situação, eu comecei a me planejar. Falei, não, então o que eu tenho que fazer daqui pra sair disso, né? Porque esse não é o meu objetivo, né? O meu objetivo não é esse, não é isso que o Senhor deu pra mim. Eu não quero viver nessa circunstância. Então, às vezes, muitas pessoas entram num problema, principalmente relacionado a finanças, assim, que eu tenho, às vezes, a percepção, de que elas desistem, né? Elas param, elas acham que elas não tudo vão... lascado mesmo, tá tudo né? lascado, deixa tudo lascado mesmo. E não, gente, não é isso. O Senhor quer que nós venhamos prosperar, para que nós venhamos transbordar, né, na vida de outras pessoas, para que nós venhamos ajudar a nossa família. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Realmente, essa é uma verdade, né? E agora falando de família, né? Agora já uma parte, seguindo ali o nosso capítulo de Samuel, que acontece um negócio que eu acho que talvez seja até muito comum, né, Carol? O irmãozinho mais velho de Davi, lá o Eliabe, que era o maiorzão, o mais fortão, o mais bonitão, né? Quando Samuel chegou para ungir rei, ele olhou para Eliabe e falou assim, esse é o cara, mano. Certeza. Alto igual Saul, bonitão igual Saul, que foi a primeira escolha, né, de Israel. Sim. E é o principal da família. Então Samuel olhou para ele e pensou no coração dele, esse cara vai ser o rei. E Deus falou para Samuel, meu amigo, eu não trabalho com o mesmo jeito que vocês trabalham, eu trabalho diferente. Você quer um cara igual Saul? Esse não é o cara que eu escolhi, né? Então a gente já vê ali que Eliabe já não era assim flor que se cheirasse, né? Dentro da família. E muitas vezes tem pessoas assim dentro das famílias, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Então, enfim, ali no versículo 28 fala assim, e ouvindo Eliabe a conversa que Davi estava tendo com os camaradas a respeito do que ele ia ganhar se derrotasse o gigante, né? Aí Eliabe falou assim, e ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, ou seja, ele ficou pistolaço com Davi, né? Bravo, e disse, por que você veio aqui, né? Como que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, né? Porque Davi era pastor de ovelhas, né? E eu bem conheço a sua presunção e a maldade no seu coração, que descesse só para ver a peleja. Ou seja, você veio aqui só para ver a desgraça da galera, veio aqui só para ver todo mundo se borrando de medo do gigante. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Você não é ninguém, cara. Foi mais ou menos isso que Eliabe quis diminuir Davi ao máximo que ele podia ali, né? Então a gente vê, né, muitas pessoas dentro da própria família, né, amigos próximos, né, passando por essa situação, né? E aí vem a pergunta, né? Porque sempre teremos alguém que irá nos repreender por a gente sonhar. Isso é normal, né? E por querer algo que ninguém alcançou, geralmente, né? Porque se você está alcançando alguma coisa que as pessoas já têm, também, né? Eu já tenho, a pessoa não se importa, né? Então, como vencer a limitação das pessoas ao nosso redor, Carol? Como é que você acha que a gente pode ultrapassar esses limitadores familiares, de amizades ou de pessoas próximas, né? Para que a gente alcance o sucesso? Sim. Eu acho que, muitas dessas pessoas, assim, que vêm com esses pensamentos limitados, né? Tem algumas situações, são pessoas, às vezes, que ela quer te proteger, né? De alguma forma, não quer deixar você, né, dar o passo e tal, ir pro seu objetivo. E tem as pessoas que realmente são pessoas frustradas e que elas acham que você tem que ser frustrado como ela, né? Então a gente tem que saber separar isso e entender, focar ali no teu objetivo, qual que é teu plano, não perder o foco. O Davi, em momento algum, perdeu o foco, o irmão dele veio querer diminuir ele, né? Deu uma estremecida ali, mas ele não perdeu o foco. Então, é muito importante você ter alinhado isso, né? Se fosse olhar para as pessoas, eu lembro no ensino médio, quando uma menina falou assim pra mim, quando eu fui prestar vestibular, ela falou, nossa, por que você vai prestar? Você nem vai passar. Tipo, você estudou escola pública, tipo, você nem é... Eu falei assim, oxi, tipo... Só incapaz, né? Eu olhei pra ela e, tipo, e aconteceu o contrário.
né? Eu passei e ela não. E tipo assim, né? Então ela quis ali, né, falar, nem tenta frustrar ali antes de eu tentar. O meu plano, eu falei, não, meu objetivo não é esse. Eu sei qual que é o meu objetivo, eu vou tentar, sim, e é esse. Então eu acho você tem alinhado realmente, sabe? Você fazer um pacto ali com o teu propósito e com o Senhor e ir pro teu objetivo, né? O alvo. O nosso alvo é Cristo, né? Então, vamos prosseguir pro alvo, né? E tem uma situação também que acontece, indo pro âmbito assim, do relacionamento, muitas pessoas acabam desistindo porque quando nós cristãos, né, que acreditamos na santidade, no relacionamento de santidade, aí vem um familiar que não é cristão, vem um familiar, ou um amigo que não é cristão, fala assim, acha que você vai esperar até o casamento, que você vai guardar até o casamento, acha que você tá esperando, que esperar em Deus, escolher esperar, que é isso? Imagina, ó, a vida tá aí, tá? Sua vida tá passando, sua juventude, você tá perdendo sua juventude, vai beijar na boca, vai pra balada, vai fazer as coisas, mas se você não tem o teu foco alinhado ali, se você não tem o teu objetivo estruturado, você vai na conversa. E aí você vai ser uma pessoa frustrada, vai viver o que a outra pessoa acha que como você deve viver. Você não vai estar nem vivendo sua vida, você não vai estar vivendo aquilo que você sonhou. Então se posicione sim, porque quando eu sempre falo isso, Adriel, quando a gente espera no Senhor, a gente nunca espera sem receber algo, sabe? A gente nunca espera por esperar. A gente sempre recebe algo do Senhor. Então, eu acho muito importante ter alinhado ali o teu objetivo, o teu foco, alvo no Senhor, alvo no Cristo, alvo nos seus objetivos, né, nas suas finanças, o que você quer, o que você tem, o que você quer pro seu futuro, que senão você vai viver uma vida que não é a sua por causa dos outros, da opinião dos outros. É verdade, né? Até fazendo um paralelo um pouco a respeito, né, de uma história de Jesus, né? Quando ele fala para os discípulos, né, ó, sobe no barquinho, atravessa, que eu vou encontrar vocês lá do outro lado, né? Aí chega 4 horas da manhã, aparece um doido andando em cima das águas, né? E os caras desesperados, meu Deus, é um fantasma, né? O Pedrão fala assim para Jesus, ó, se é o senhor mesmo que tá aí, manda eu aí, que eu vou andar sobre as águas. Então você imagina aquele contexto, né? 4 horas da manhã, todo mundo cansado, um mar, aquela loucura, chovendo, né? E aí o pessoal vê Pedro falando assim, vira para Pedro e fala assim, você tá louco, velho? Você não sabe nem se é Jesus mesmo? E se não for? Né? E se não for, que você vai afundar, você vai morrer. E ele falou, ele fez assim, ó, não quero parte contigo. Pulou na água e foi. E se for, né? E se for Jesus? E se for Jesus, ainda tinha essa, né? Então, ele foi, pegou e entrou na água. Então é aquele negócio, né? Quem fica no barco, que não está fazendo nada diferente, sempre vai olhar para você, que está tentando fazer algo diferente, e vai falar, você é louco. Você tá brisando, né? Você tá pensando o quê, mano? Né? Você vai cair, você não vai se levantar mais. Então, se você quer ter um resultado diferente, você tem que ser igual o Pedrão, maluco de pedra. Ah, eu vou mesmo. Ó, se é Jesus, fala que eu vou. E na palavra do Senhor ele foi. Então, muitas vezes, esses desafios que vêm na nossa vida, e Jesus fala, vem, a gente está olhando para quem? Está olhando para quem está dentro da sua casa, está olhando para seus amigos, seus amigos falando assim, não, você é louco? Você vai fazer isso? E muitas vezes é exatamente o contrário do que Jesus quer que você faça. Com certeza. Né? Enfim, vamos aí continuar. Entrando no nosso próximo item, que é o item 4, né? O mundo sempre vai dizer que você não pode, né? Olha só que interessante, né? Ali, quando a gente estava vendo a passagem, primeiro ele falou com os oficiais lá, os soldados da Davi, né? E ninguém deles falou nada, né? Ah, é só isso que vai ganhar. Aí o irmão dele falou que ele não podia. Aí ele chegou no rei, daqui a pouco nós vamos ler aqui, e o rei falou que ele também não podia. Ou seja, falou o irmão, depois pode ser o seu gerente, pode ser o seu pai, aquele que cuida de você, pode ser o seu irmão mais velho, pode ser alguém que está ajudando você na sua carreira. Muitas vezes essa pessoa é a que vai falar para você que você não pode. E aí o que acontece na história? Ali no versículo 32 e 33, e Davi disse a Saul, Davi estava cheio de moral ali, estava firme. Ó, não tenha medo no seu coração. Não tenha medo de ninguém por causa dele. Por causa de quem? Do gigante, né? O teu servo irá e vai pelejar contra esse filisteu. Ou seja, ele falou assim, eu vou lá, eu vou derrubar esse cara. E aí o que o Saul falou, né? O Saul, né, olhou para Davi, molequinho, né, garotão, né? Deu aquela olhada de canto assim, tipo, quem que esse cara tá achando que ele é, né?
É mais ou menos isso que passou na cabeça de Saul, né? E ele fala assim, ó, contra esse filisteu, você não vai poder guerrear contra ele, né? Porque você ainda é jovenzinho, não. Nossa situação aí, ó, nunca pegou um pezinho, nunca pegou um arco e flecha, nunca pegou uma espada. O que você vai fazer da vida? O que você está pensando, né? E ele é homem de guerra desde a mocidade. Ou seja, muitas pessoas vão falar para você que você é incapaz, que você não pode vencer, né? Você não pode um monte de coisa, né? Então aí vem a pergunta: como vencer a limitação das pessoas que estão acima de você e não acreditam no seu potencial? Eu acho reconhecendo a sua identidade mesmo, né? Tudo aquilo que a gente conversou aqui anteriormente, dos desafios que a gente enfrentou lá atrás, né? Porque tem coisas que a gente viveu que o outro não viveu, mas que nós estamos preparados para lidar com aquilo, porque a gente já passou, né? A gente já vem sendo amadurecido ao longo do tempo. Que nem quando eu fui chamada para ministrar, era assim, tinha bastante pessoas, né? Um evento meio grande. Só que aí muitos falaram, não, você não vai, como assim? Você nunca falou em público, né? E tipo, como é que você vai falar a respeito disso? Tá louco? Você vai pular pra fora do barco? Você tá doida? Você vai passar vergonha lá. Aí eu parei, pensei e falei, cara, mas desde criança eu falo em público, apresentação de trabalho na escola, né? Quando tinha alguma apresentação, algum evento, de ter que ir na frente, eu ia lá, né? Eu era a pessoa que me posicionava na faculdade. Quando uma vez eu apresentei um trabalho para 90 pessoas sozinha. Tinha como fazer em dupla, em grupo, eu não lembro ao certo, mas aí eu sei que minha dupla não deu certo, me deixou na mão. E eu fui lá e falei, não, vamos lá. Falei, vamos lá, vamos acontecer. E aí depois todo mundo, tipo, ficou assim, né, com atônitos, assim, né, poxa, a menina tá apresentando lá sozinha, e depois você vai perguntar, nossa, parabéns, né, como é que você teve coragem? Porque eu fui treinada lá atrás, então a gente vem recebendo essa preparação, né, para isso. Então, a gente fica apto, sim, a enfrentar esse desafio. Então, eu creio que Davi, ele reconhecia, ele sabia dessa identidade. Ele falou, não, mas vocês estão falando, o rei falou, né, meu irmão falou, Saul falou, mas eu sei o que eu passei, seguro, né? Tô seguro porque eu sei como é que é, né? E o Senhor está comigo, né? Lá em Marcos fala que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então, às vezes a gente tem que fazer esse trabalho de lembrar, não, o Senhor está comigo, eu sou filho de Deus, né? E se posicionar para isso. Eu acredito dessa forma. E muitas vezes, né, a gente passa por dificuldade financeira e às vezes as pessoas chegam a pensar assim, mas nossa, como é que eu vou sair disso daqui, né? E a realidade é que muitas vezes as pessoas estão falando que você não pode, e você está achando que você não foi preparado, mas em algum momento Deus prepara pessoas, Deus prepara palavras, Deus prepara até um canal para falar com você, né? Deus prepara uma Carol para falar com você, né? Para trazer você à tona e se lembrar dos princípios que Deus te mostrou desde lá de trás. Que muitas vezes as pessoas se endividam, né? E elas pensam assim, nossa, mas como é que eu vim parar nesse buraco, né? Agora eu vou dizer um negócio para você. Você não pode dizer para mim que você nunca ouviu falar de um cheque especial, que você nunca ouviu falar que você não podia gastar mais do que você pode ganhar, que você nunca ouviu falar que o cartão de crédito não é um salário extra, certo? Então Deus já mostrou para você quais são os seus erros, né? Às vezes fica muito claro, as pessoas vêm falar, minha situação é essa, mas aí eu olho, mas você está me dizendo que a situação é essa, você não sabe o que você tem que fazer? Aí a pessoa, eu sei que eu tenho que fazer, então faça, né? Corrija, né? E Deus te dá a segurança para você fazer isso. Se você estiver certo do que você quer fazer, eu estou endividado, eu tenho tantos mil de fatura para pagar, eu tenho isso. Meu querido, esteja seguro do seu planejamento, faça aí escreva a sua própria história, o seu próprio planejamento, como você vai usar o seu dinheiro. Você escreve a sua história. Davi, ele foi seguro na frente do rei. O rei não reconheceu que ele era capaz. Sim. Mas ele, dentro de si, ele tinha, não, eu posso fazer. Então, trazendo para as finanças, mais uma vez eu falo, não importa o que você tem, o que você ganha, quais são os seus bens. Deus preparou uma forma e te ensinou uma forma que está aí dentro de você mesmo, para você sair dessa enrascada que você pode ter se colocado, né? Então esteja seguro,
né? Muitas vezes as pessoas vão chegar e falar para você, ó, esse planejamento que você fez aí não vai dar em nada. Mas se você vislumbrou quais são as riquezas que Deus vai te entregar lá na frente através desse planejamento, seja seguro, escolha andar pelo caminho que Deus te deu para fazer, pelo propósito que Deus colocou você para andar. Tá joia? Eu acho que as pessoas também falam, às vezes elas falam muito assim, né? Vem as influências, a vida é uma só. Deixa isso aí. A vida é uma só, realmente, a vida é uma só. E você vai viver essa vida de uma forma medíocre ou você vai viver essa vida de uma forma que você pode transbordar na vida de outras pessoas, que você pode ter uma vida digna. Então essa é a diferença, realmente, a vida é uma só. Então aí faça a sua escolha. Então é muito importante isso, gente, é muito importante. E use os recursos. O canal do Adriel, né, que tá aí explicando sobre finanças, sabe? O mesmo trabalho que você teve para se meter no buraco, agora você usa para você sair desse buraco. E use as ferramentas que o Senhor tem dado, né? Que o Senhor tem levantado aí, tem mostrado para você. E às vezes é por falta de interesse mesmo que a gente acaba deixando de lado e não segue. Né? É até interessante um pouco sair até um pouquinho do assunto, mas falar de algo que é importante, é a respeito de legado. Toda a Bíblia, ela fala de legado. Sim. Em nenhum momento fala de herança, né? Que Deus deixou para você fazer o que você quiser. Sempre fala-se de legado. Nós estamos falando de um cara que há 3.000 anos atrás fez história lá em Israel. É o legado dele. É o legado da história dele. Nós podemos falar do legado de Moisés, do legado de Jesus, do legado de Paulo, do legado de Pedro. E qual é o seu legado? O que você vai deixar para a sua família? Porque deixar herança muitas vezes é muito fácil. Por isso que você acaba vendo muitas vezes famílias que têm uma herança gigantesca e passa-se alguns anos, eles estão na pobreza. Porque aquilo é uma herança, não é um legado. Não foi um negócio que ele aprendeu a fazer. Entendeu? Não foi um negócio que, ó, filho, vem cá, estou fazendo isso, tá vendo? É isso. Quando você tiver a sua oportunidade, siga esse caminho. Entendeu? Então, se você como cristão, você é um cristão, eu sou um cristão, a Carol é um cristão, eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo, e mesmo que você não seja, como pessoa, você tem que pensar o quê? O que eu vou deixar de legado para aqueles que estão atrás de mim? Quem são aqueles que estão atrás de você? É a sua igreja? É a sua empresa? São seus funcionários? É sua esposa, seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe? Não importa quem são. Mas o que você está deixando para eles? Se você partisse hoje, o que você deixaria para sua família como legado? Não estou falando de herança, lembre. Não é a dívida, não é a riqueza. É legado. O que eles iriam dizer a respeito de você como legado? Ah, ele era assim, ele era assado, ele fez isso, aquilo. Entendeu? Eu quero ser reconhecido depois que eu partir pela minha família. Só, esse aqui é um cara que batalhou pela família, batalhou pelos princípios cristãos, batalhou pelo propósito de Deus, pelo reino de Deus, batalhou para deixar isso, aquilo lá, nos preparou para viver essa abundância, porque isso eu vejo da minha família, né? Meu pai e minha mãe começaram na roça, certo? Vieram para a cidade, trabalharam, conquistaram as coisas, me deram muita oportunidade de eu fazer as minhas coisas, e eu espero fazer melhor do que eles, e que o meu filho faça melhor do que eu, e que o filho do meu filho faça melhor do que eu, e que a minha família continue tendo um legado. Que quando eu chegar lá no tataravô, que eu espero viver uns 200 anos, né? Sim. Se não formos arrebatados, né? Eles olhem para trás só, o Tata lá, ele que começou isso aí, ó, é um legado da família, nós vamos continuar. Eu acho que não teria prazer maior do que ter um legado de bênção, sabe? Um legado de prosperidade, um legado de que as pessoas olhem e se orgulhem de você. Né? O orgulho para nós não é bom, mas é muito gostoso você olhar para uma pessoa que está falando de você e falar assim, esse cara aí, ó, ele fez tal coisa. Então, reconhecimento é algo que você precisa desejar dentro da sua vida. Você não pode deixar que ele seja a dependência da sua vida, depender do reconhecimento para você se sentir bem. Isso não. Mas quando ele vem, você pode se regozijar com ele. Né? A vida tem que ser prazerosa, né, Carol? Sim. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar dessa forma. Se a gente não pensar, eu vou conquistar tal coisa, mas qual o motivo? Para que você quer aquilo? Sim. Entendeu? Então tem que existir um legado, um propósito por trás daquilo que você está fazendo. E se você está endividado, o legado tem que ser de limpar o seu nome como cristão, né? De prosperar a sua família. E essa é uma das coisas mais importantes. Né? Depois de Deus, a família é a coisa mais importante que nós temos. Ou seja, se você coloca a sua família em maus lençóis, você está desrespeitando o mandamento de Deus. Né?
Então, é muito importante que a gente coloque as finanças dentro de casa em dia, né? As finanças com os seus dízimos, ofertas, sempre em dia com Deus. São coisas que o seu legado vai cobrar, ok?